Vamos então com as notas para os jogadores do Atlético. Em algumas transmissões, eu tava jogando a bola para você e deixando. Hoje eu vou cadenciar, deixa eu dividir essa bola contigo. Começo com os jogadores de defesa do Atlético, Kleber Ferreira. Que notas eles merecem? Vamos então às notas dos jogadores de defesa do Atlético. Jean foi exigido 3 vezes, mas muito bem exigido. E fez 3 grandes defesas. É um baita de um goleiro, sem dúvida nenhuma. Nota 8 para ele. João Vitor tem habilidade, não tem medo de jogar, mas é um menino. Ele é muito imaturo. Daquilo que o técnico Wagner Mancini falou, e o Wagner Mancini hoje foi muito equilibrado na entrevista dele. Olha que eu sou um crítico ferrenho do Wagner Mancini, e hoje ele não justificou, hoje ele não procurou um culpado, nada. Ele foi muito equilibrado. E ele falou, olha, alguns jogadores sentiram a condição tática, o esquema tático, não entraram no esquema tático, e foram os 2 laterais. O João Vitor não pode ser culpado por isso, porque ele é zagueiro e é muito jovem. Mais uma vez, ele é responsável pelo gol que o Atlético tomou. Jogou, ele fez o que ele pôde, mas ele não é da posição e é muito jovem. O Atlético precisa dar a esse menino tranquilidade, maturidade para aproveitá-lo melhor. Ele tem um bom potencial, é verdade, mas ainda é imaturo para uma Série A. Vai ficar com a nota 4. A dupla de zaga do Atlético foi perfeita. Em momento nenhum, os atacantes do Botafogo entraram no meio da dupla de zaga do Atlético. Quando o Pedro Raul conseguiu acertar uma cabeçada, ele não entrou entre os 2 zagueiros. Ele conseguiu passar por fora deles, e aí a cobertura do lado esquerdo foi deficiente e ele acabou alcançando a bola. Mas foi a única bola também. Então a dupla de zaga do Atlético, Oliveira e Gilvan, 7 para cada um. E o Natanael sentiu muito a falta de entrosamento, não deu conta de cumprir a sua função tática. A jogada pelo lado esquerdo ele prejudicou muito a atuação do Mateuzinho, porque quando o Matheus pegava a bola e esperava que ele passasse por dentro, ele não passava. Quando o Matheus pegava a bola por dentro, esperava que ele passasse por fora, ele não passava. Quando o Matheus se passava com ele, com a posse de bola, ele errava o passe. Então, 4 para o Natanael, e jogou. Hoje ele não jogou tão bem quanto no primeiro jogo, que ele nem tinha treinado com o time ainda. É natural, é um jogador que acabou de chegar, o Natanael fica com a nota 4. Entrou no lugar dele o Nicolas, infinitamente superior. O Nicolas entrou aos 33 minutos do segundo tempo, e o tempo que o Nicolas jogou, ele jogou muito mais que o Natanael, que jogou o triplo do tempo em que ele esteve no jogo. Deu caneta, chutou para gol, apareceu para fazer a jogada com o Ferraresa que não estava bem, muito cansado, sem pernas, mas o Nicolas fica com a nota 6. Estas são as notas para os jogadores da defesa do Atlético. O Atlético empatou 1-1 com o Botafogo. Você está acompanhando as notas para os jogadores de Atlético e Botafogo com Kleber Ferreira. E os atletas lá do meio-campo, Kleber Ferreira? O Edson é um baita de um jogador, o Adson tem razão, ele é diferente. E vou te falar uma coisa, olha que ele terminou o jogo exausto. Foi ele o responsável pela reorganização do time, em um momento em que ele se posiciona na cabeça da área e organiza o meio-campo, começando bem as jogadas, dá maior liberdade para o Marlon Freitas e para o Matheus Vargas enquanto esteve em campo, que esteve bem também. O Edson foi a fera do jogo, ganhou o jantar com acompanhante lá no maravilhoso restaurante árabe, onde sempre vou jantar também, porque a comida é qualquer coisa de extraordinária. O Edson vai ficar com a nota 9, não só pelo futebol que ele joga, mas pela disciplina tática que ele tem, pela entrega que ele dá ao jogo. É um jogador que logo o Atlético vai ter que poupar, porque ele está muito desgastado, mas ele é, sem dúvida nenhuma, o cara. 9 para o Edson. Marlon Freitas não foi aquele jogador brilhante do último jogo, não. Ele sentiu fisicamente, hoje ele sentiu o desgaste de ter ficado parado um tempo, mas foi o mesmo jogador, ele é eficiente, ele é o mesmo jogador eficiente, não foi tão mal. 6 para o Marlon Freitas. E o Matheus Vargas entrou, começou meio perdido na função de criação, depois ele se encontrou no jogo, criou o lance do gol para o Janderson fazer o cruzamento e estava bem no jogo quando saiu. Nota 6 para o Matheus Vargas. Entrou no seu lugar o Chico, mal, se escondendo do jogo. Quando pegava a bola, tentava a jogada individual, não conseguia fazer.
Quando tentou chutar para gol, a bola saía muito fraca das suas pernas, está sentindo a sequência de jogo. O meia do Atlético é muito habilidoso e quando ele foi chamado para o jogo, ele entrou no jogo aos 30 minutos do segundo tempo. Esses 15, e aí teve 5 de acréscimo, 20 minutos que ele ficou no jogo, ele realmente foi assim, uma coisa à parte. Eu nunca o vi jogar tão abaixo do nível que ele pode produzir. Nota 4 para o Chico. Estas são as notas dos jogadores de meio campo do Atlético. Você está no Futebol Fantástico aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitor Luiz fez o gol do Botafogo aos 44 minutos do primeiro tempo, enquanto que o Yuri empatou para o Atlético aos 4 minutos da etapa final. Jogadores do setor ofensivo do Atlético, que notas eles merecem, hein, Kleber Ferreira? Olha, o Janderson, eu critiquei durante o jogo porque ele tinha toda a oportunidade de fazer a diferença, porque o Botafogo saía muito com o Vitor Luiz, tanto que foi ele que conseguiu o lance do pênalti, foi ele que bateu o pênalti, foi ele que fez o gol do Botafogo. E as bolas que o Botafogo conseguiu encaixar lá no ataque, elas saíam pela esquerda da zaga do Botafogo, passavam pelo meio para chegar pela direita. Então, como o Vitor Luiz cumpria essa função tática que o Paulo Autuori utilizou para não abrir o meio campo para o Atlético jogar, e o Janderson teve toda a oportunidade para ser o diferencial do jogo. Ele não foi o diferencial do jogo. Não foi também de todo mal, não posso crucificá-lo, dizer que ele não jogou. Tanto que na hora que o Matheus Vargas procurou alguém do lado direito, ele estava no apoio e conseguiu fazer o cruzamento para o gol exatamente onde o Yuri estava. Foi um passe muito bem dado. Ele já tinha feito outros 2 lances desses com o Yuri e o Yuri havia chegado atrasado nas 2 bolas. Dessa vez o Yuri encontrou o tempo da bola e acabou acontecendo o gol do Atlético. Ele poderia ter jogado mais, ele poderia ter feito gol, ele poderia ter tirado proveito da saída do ala esquerdo do Botafogo com a cobertura sendo feita pelo zagueiro. Normalmente normalmente era o Foster que ia fazer a cobertura, um canhoto. Só que chegava atrasado. O Janderson é um jogador bem veloz. Ele não tirou proveito dessa situação. Mas, como participou muito do jogo e foi o coautor do gol, foi ele quem complementou a jogada do meia, eu vou dar uma nota 7 para ele, uma nota alta. O Yuri realmente, eu não sei o que acontece com o Yuri, porque ele diz que é atacante pelo lado. Quando ele vai pelo lado, ele não consegue realizar a jogada. Ele, na área, diz que sabe fazer a função do 9 também. Chega sempre atrasado nas bolas pelo chão. Na bola pelo ar eu não posso cobrar dele, porque ele não tem altura e nem impulsão. Mas na bola pelo chão, ele tem que fazer mais coisas. O Yuri só não vai ficar com uma nota baixa, vermelha hoje, porque ele conseguiu empurrar uma bola para o gol, e gol é tudo no futebol, vai ficar com a nota 5. Incrivelmente superior a presença do Júnior Brandão. Muito melhor que o Yuri. Brigou, acabou esse negócio do Foster sair para ir ajudar meio campo criar, acabou esse negócio do zagueiro não ter a quem marcar, deu cotovelada, atropelou o lateral, chutou bola de longe, cabeceou, teve uma oportunidade real de gol, cabeceou muito bem tirando do goleiro, a bola foi para fora, mas ele cabeceou bem, brigou o tempo todo. Você pergunta, tecnicamente nunca foi um jogador brilhante. Tudo o que o Júnior Brandão conseguiu no futebol foi com a boa vontade e o vigor físico. É preciso condicionar o Júnior Brandão. É um jogador útil para o Atlético, não estava nem sendo convocado pelo técnico Wagner Mancini, eu critiquei muito o treinador do Atlético, e hoje ele viu a importância que tem um jogador como o Júnior Brandão. No momento que ele entrou, o Atlético estava levando um sufoco danado ao Botafogo. Do momento que ele entrou para frente, não teve mais esse negócio. Olha que ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, aí o jogo foi lá e cá, e o Botafogo passou apertado com ele, porque ele tem presença diária, o tempo todo presente na área, ele perturba o zagueiro. Vai ficar com a nota 6 o Júnior Brandão. Mateuzinho muito prejudicado pela atuação do Natanael, que não entendeu o esquema tático ou que sentiu mesmo o ritmo do jogo. É compreensível, o jogador está chegando no elenco agora, mas o Mateuzinho acabou muito prejudicado. Mesmo assim, tecnicamente, é um baita de um jogador, é um belíssimo jogador. Teve as chances de fazer um gol, mas a perna direita dele, todo mundo sabe que ela funciona pouco.
a bola caiu no pé direito dele e ele conseguiu tirar do goleiro, mas tirou muito e a bola foi para fora. Mesmo tendo perdido, desperdiçado esse gol, ele tecnicamente joga muito. Quando a bola chega no pé dele, sai redondinha, 7 para o Mateuzinho. Foi a pior partida que eu vi o Ferrares fazer. Ferrares e o Chico não acrescentaram nada ao time do Atlético. Quando eles entraram, eu até falei, olha, vão jogar aí 15 minutos cada um, e naturalmente eles vão acrescentar muito, porque são titulares. Mas eu não sei se, pelo fato de ter saído do banco de reservas, talvez o aquecimento não colocou eles no clima do jogo, Ferrares participou mal demais. Foi o pior jogo que eu vi fazer com a camisa do Atlético, e o Ferrares vai ficar com uma nota 4. Kleber Ferreira trazendo as notas. Técnico Wagner Mancini agora há pouco, Kleber, obviamente que o torcedor que já te acompanha sabe que você é muito crítico em relação ao trabalho dele, ele foi elogiado por você. E eu vi aqui nas manifestações, sobretudo através do youtube.com/SagresTV, o pessoal, olha, o Kleber elogiou o Mancini, hoje ele merece que nota? Na verdade, a gente não critica e nem elogia o homem em si. Nós avaliamos o trabalho do profissional. Quando erra, a gente critica e mostra por que está criticando, onde é que está o erro. Quando acerta, a gente mostra onde é que está o acerto. Por exemplo, eu falei da escalação do João Vitor na ala direita. Eu não conheço o menino que o Atlético tem, o Luan, como opção de ala direita que tem sido convocado. Mas ele tem o João Vitor e o Dudu. Porque eu não conheço o Luan, que é menino também. Então eu não posso dizer que o Luan seria uma opção melhor. Ele tem o João Vitor e o Dudu. Então ele tinha que escalar o Dudu, muito desgastado fisicamente e não é um bom jogador tecnicamente também. Chega um lateral para o Atlético essa semana. Vai corrigir o setor, o Adson Batista. Mas enquanto não chega, ele só pode escalar esses dois jogadores. Outra coisa, nas entrevistas coletivas dele, ele procurava proteger os jogadores que ele indicou para o Atlético e arrumar culpados no elenco atleticano. E aí eu criticava quando ele fazia isso, a postura dele. Hoje não, hoje ele foi extremamente equilibrado. Hoje ele disse, olha, o Botafogo fez uma boa partida, reconheceu o valor do adversário. Os jogadores do Botafogo também sentiram o ritmo da competição, a exemplo dos jogadores do Atlético, isso também é uma verdade, e o time do Atlético, os jogadores que entraram corresponderam. Olha o que ele disse, os jogadores que entraram, 5 jogadores corresponderam, eles sentiram a questão da adaptação, adequação tática, o que é natural, porque são jogadores que estão entrando em um time, metade de um time que está entrando, o que é natural. Como ele foi equilibrado nessa análise dele. Exatamente isso que aconteceu. Então eu gostei muito das palavras dele. Está mais maduro, está relacionando melhor o Wagner Mancini conosco da imprensa, com o torcedor e a diretoria do Atlético. Porque aquele recurso de oratória para ficar justificando escalações equivocadas não é bom. Ele escalou a zaga do Atlético hoje, que o Atlético tem de melhor. O Oliveira e o Gilvan. Um time que tem o Oliveira e o Gilvan, ele precisa de zagueiros para repor esses dois jogadores, porque essa zaga ela é uma zaga muito boa. Desde o ano passado a gente sabe disso. E hoje ele escalou os dois e ele elogiou a presença dos dois jogadores, como eu elogiei aqui. O trabalho dele, taticamente, ele tentou até a última hora ganhar o jogo. Tanto que quando ele viu que os jogadores estavam dessuando taticamente, ele tentou impor o esquema tático do Atlético da jogada pelo lado do campo, sem abrir o meio campo para não dar espaço para o adversário. O Botafogo usou a mesma estratégia. Ele colocou o Ferrares do lado esquerdo, na esperança que o Ferrares resolvesse, colocou o Nicolas, a dupla do lado de campo, do lado esquerdo de campo. O Ferrares não funcionou. O Nicolas funcionou sozinho. Antes o Mateuzinho estava funcionando, o Natanael não funcionava. Quando o Nicolas e o Ferrares entraram, o Nicolas funcionou e o Ferrares não funcionou. Mas o Wagner tentou. Ele fez o certo naquele momento. Ele colocou o Chico do Matheus Vargas, que esteve bem no jogo. Mas ele esperava que o Chico, mais entrosado, trabalhasse melhor a jogada pela direita com o Janderson, para que a bola chegasse da área para o centroavante de área. Ele colocou o Júnior Brandão no jogo e posicionou o Júnior Brandão como um homem de área, segurando os zagueiros, ou seja, ele tentou
o que era certo para ele tentar, ele tentou. Eu não escalaria o Yuri, eu começaria o jogo já com o Júnior Brandão. Mas ele não tem essa confiança no Júnior Brandão, mas já percebeu, já evoluiu o suficiente para ver que é um jogador útil, que é um jogador que precisa ter do time, que se tecnicamente não é brilhante, é um jogador que tem um vigor físico muito grande, uma vontade muito grande e que cumpre uma função tática muito interessante em um time como o Atlético, que é segurar os zagueiros adversários para não vir para cima do Atlético. Então, ele já avançou nesse sentido. Por isso, elogios ao Wagner Mancini. O trabalho dele, as palavras dele hoje foi um bom trabalho e as palavras dele bem colocadas. Os jogadores, se não renderam o que ele esperava, a gente não pode criticar o treinador. Eu critico o treinador quando o esquema tático dele é equivocado, quando a escalação dele pode ser de um jeito, ele faz outra também equivocada, e o Wagner Mancini fez isso no Atlético. Ele chegou a fazer isso no Atlético, mas enquadrou dentro do esquema de trabalho do clube. Então já não merece crítica mais. Por que eu vou ficar criticando se ele está respondendo de uma forma positiva? Veja como o Atlético está jogando taticamente. Observa para você ver que ele impôs um padrão tático ao Atlético muito interessante mesmo. E a hora que as peças de lado começarem a funcionar com perfeição, esse Atlético vai virar realmente um time assim de alto nível. Pena que eu estou com medo do desgaste físico do Atlético. O elenco é muito enxuto, eu estou com medo do desgaste físico. Está chegando aí um lateral, vai chegar o Zé Roberto, que vai ajudar demais o Atlético, porque é um centroavante de área e esse é acima da média para a média do futebol goiano. E são duas posições que o Atlético está muito carente. E ainda vem o Wellington, esse que agora não vai ser mais o Wellington Rato. Precisa ver se dá conta de jogar a Série A, porque na Série B, C, ele é o cara. Se tiver coragem de jogar a Série A, eu disse isso antes, o Adson depois disse, ele vai ajudar muito o Atlético. Então, de forma que o Wagner Mancini hoje vai ficar com a nota 9. Valeu, Kleber Ferreira com as notas para jogadores do Atlético e também para o técnico Wagner Mancini.